Exame de 2007, primeira fase. Esta é a questão número 6 da parte 2. É uma pergunta de funções, aquele género de pergunta onde temos um contexto de uma situação apresentada sobre uma função, não é? E nestas questões, o que eu acho muito útil é deitarmos muita atenção ao que é que representa nesse contexto o x e o f de x. Portanto, a variável independente e a variável dependente terão sempre um determinado significado. E uma atenção especial às unidades de medida, ok? Por vezes dão-nos a variável x está em quilómetros e depois nas alíneas pedem-nos o que é que acontece, passados não sei quantos metros. Portanto, nós temos que ver bem no enunciado em que unidade está a ser dado o x na função e depois temos que ver na pergunta que nos estão a fazer se nos estão a falar da mesma unidade ou não. E nós temos que colocar na unidade que está na função, não é? Temos que estar na mesma unidade. Se for quilómetros, metros, pode ser horas, minutos, ok? E vamos então ver esta situação. Temos uma função I de x, dada por esta expressão, A é levantada a menos B de x, e esta função representa a intensidade da luz solar x metros abaixo da superfície da água. Reparem que se nós tivermos atenção ao contexto e ao que significa o x e o I de x, neste caso, nós vemos logo, por exemplo, conseguimos ter uma noção no contexto do problema que a função será decrescente, não é? Porquê? Porque à medida que os metros de profundidade aumentam, não é? Portanto, aqui diz x metros abaixo da superfície da água, quer dizer que é x metros de profundidade, à medida que aumenta, a intensidade da luz logicamente vai diminuir, não é? É uma conclusão que nós tiramos. Então, no nosso problema, no nosso exercício, a função terá que ser decrescente. Isto serve para, às vezes vão-nos fazendo perguntas e nós vamos testando, a ver se está coerente ou não. Bom, vamos ver aqui, dão-nos o domínio, é R0+, ok? As constantes A e B são positivas, diz aqui no enunciado. E, portanto, vamos a 6.1, ok? Eu vou então aqui mudar de página, que tenho aqui mais espaço. Diz então assim: medições efetuadas num certo instante em determinado local do Oceano Atlântico mostraram que a 20 metros de profundidade a intensidade da luz solar era metade da sua intensidade à superfície da água. É importantíssimo conseguirmos escrever a condição matemática que traduz esta frase, ok? A 20 metros de profundidade, a intensidade da luz solar era metade da sua intensidade à superfície da água. Ok? É que a condição matemática que representa esta frase resolve-nos o problema. Determina o valor de B para esse instante e local. Então vamos escrever isto. Diz assim, a 20 metros de profundidade é o quê? Este 20 é o quê? É o x, não é? É o x. A intensidade da luz solar, a intensidade é o I de x. Ok? É o I de x. Era metade da sua intensidade à superfície da água. Quando estamos a falar da superfície da água, estamos a dizer que x é igual a zero, ou seja, não há profundidade, a profundidade é nula, não é? Será o instante inicial, ok? Metade será dividido por 2, não é? Portanto, devemos ter estas coisas. Então eu vou escrever a frase completa. Portanto, aqui será I de 20, x igual a 20. Portanto, a intensidade a 20 metros de profundidade é dado por I de 20, ok? Portanto, o I de x representa a intensidade de luz a x metros de profundidade e o que diz aqui é a 20 metros de profundidade a intensidade da luz solar era metade, portanto a intensidade a 20 metros é igual a metade é dividido por 2, não é? Metade de quê? Da sua intensidade à superfície. Quando estamos à superfície, a intensidade é zero. Estamos a falar do I de zero, não é? Portanto, esta é a condição que resolve este problema e, portanto, devemos conseguir fazer uma leitura em linguagem corrente, não é? Que aqui está no enunciado, e escrever em linguagem matemática. A intensidade a 20 metros de profundidade é igual a metade da intensidade que havia no início à superfície, ok? E agora é uma questão de nós resolvermos esta equação. Vamos então colocar aqui o I de 20. O I de 20 vamos à nossa função e substituímos o x por 20, menos b vezes 20. E aqui o I de 0 vamos fazer a mesma coisa, mas substituímos o x por 0, menos b vezes 0.
E vamos fazendo as contas, não é? Aqui ficamos com E levantado a menos 20b igual E levantado a 0 dá 1, A vezes 1 dá A, e aqui ficamos com A sobre 2. Ok? O que é que vamos fazer agora? Reparem, este A que aqui está, nós sabemos que o A é uma quantidade positiva, não é? Então poderemos passar, por exemplo, este A para aqui a dividir, ou passar este para aqui a dividir, tanto faz, e dá A a dividir por A dá 1, não é? E portanto podem ser cortados, simplificados, e ficamos com E levantado a menos 20b igual a 1 meio. Ok? E agora como é que nós tiramos uma variável, que neste caso é o nosso b, do expoente? Como é que nós tiramos do expoente? Bom, fazemos aqui a estratégia para resolver equações com exponenciais, não é? Que é, passa à função inversa. Eu chamo aqui uma atenção especial. Este é um passo que às vezes custa a perceber, a entrar, precisa ser praticado. Quem quiser rever a forma que eu agora vou aqui explicar para este caso, mas está explicado mais ao pormenor nas aulas do módulo 2, equações com exponenciais e logaritmos, ok? Então o que é que nós fazemos? Ficamos com menos 20b igual a ln de 1 meio. Isto tem uma justificação que está lá então explicado nessa aula. Na prática é assim, eu vou fazer aqui um passo intermédio para percebermos melhor. Eu quero tirar daqui este exponencial para ficar com o expoente. O que é que faço? Aplico a função inversa do exponencial, que é o logaritmo dos dois lados, não é? Como é óbvio, dos dois lados da equação, e ficaria com isto. E depois, por uma série de fórmulas que existem de logaritmos, portanto este menos 20 passa para trás a multiplicar, e o ln de E dá 1, porque tem a mesma base aqui, não é? O E é a mesma base do ln, e ficamos então com o menos 20b, ok? Ou na prática podemos dizer assim, passa à função inversa, o exponencial passa ao logaritmo e ficamos com a variável sozinha deste lado. Bom, volto a repetir, este passo foi então feito com alguma ligeireza, pensando que já estão a dominar mais ou menos isto. Caso não estejam, módulo 2, equações com exponenciais e logaritmos. Agora, queremos tirar daqui este menos 20, passamos a dividir, não é? ln de 1 meio sobre menos 20. Portanto, isto agora fazemos na calculadora, vai-me dar aqui um valor que é, portanto está-me a dar aqui um valor, ainda vou fazer depois aqui um passo intermédio, ora isto na máquina, na calculadora, está-me a dar b igual a 0,00346, e assim, e nunca mais termina, como aqui diz para arredondar às centésimas. As centésimas é com duas casas decimais, não é? 0,03. Ok? Este é o valor de B. Eu deixei aqui este espaço para quê? Para dar aqui mais uma dica, que é a seguinte. Portanto, isto era para fazer na máquina, para arredondar, ok? Mas por vezes eles pedem-nos o seguinte, mostra que o valor de B, e agora vou colocar aqui uma suposição, mostra que o valor de B é dado por, e eu vou aqui escrever ln de 2 sobre 20, por exemplo. Imaginemos que na questão, em vez de dizer para apresentar o resultado às centésimas, dizia isto, mostra que o valor de B é dado por ln 2 sobre 20. Isto é muito habitual, não é? E por isso é que eu estou aqui a fazer estes cálculos. Reparem, o que é que eu posso fazer aplicando fórmulas de logaritmos aqui a esta expressão? Posso, por exemplo, passar o 2 para uma potência de expoente negativo, por uma forma das potências, não é? 2 levantado a menos 1 sobre menos 20. Depois este menos 1 passa para trás do ln, fica menos ln de 2, é também uma forma dos logaritmos, sobre menos 20, e por fim, menos com menos dá mais, não é? Ficamos com ln de 2 sobre 20, ok? Portanto, isto é só para prevenir e para dar aqui mais uma dica, por vezes pedem-nos as constantes numa determinada forma e nós temos que andar ali a brincar com duas ou três formas das potências e dos logaritmos, até chegar ao resultado. Neste caso não, portanto daqui fazíamos logo a conta na máquina de calcular, dava 0,03, era isto que pediam, ok? Bom, vamos então à 6.2, que diz o seguinte, considera agora b igual a 0,05 e a igual a 10, ficamos então com a função I de x igual a 10 é levantada a menos 0,05x, e estuda a função quanto à monotonia e existência de assíntotas do seu gráfico. Bom, eu já estou a ver que estão a pedir a monotonia e as assíntotas, se calhar precisarei aqui de espaço.
Vou então escrever a função aqui em cima e apagar aqui, e assim ganho aqui mais um bocadinho de espaço, ok? Então diz para estudarmos a função quanto à monotonia e assíntotas e fazer a interpretação. Vamos então, eu vou começar por exemplo a monotonia, ok? Como é que nós estudamos a monotonia de uma função? Estudamos a monotonia fazendo a derivada zeros tabela, ok? Então eu vou fazer a derivada, fica 10 é levantado a menos 0,05x derivada, que vai dar, portanto temos aqui a derivada de um produto, a forma da derivada do produto seria assim, mais 10 é levantado a menos 0,05x derivada. A derivada de 10 dá 0, portanto isto vai desaparecer tudo, isto dá 0, ok? E ficamos então com isto, 10 vezes a derivada do exponencial é assim, eu estou a aplicar as formas das derivadas, ok? Estão no formulário. Fica, passa para trás a derivar, vezes é levantado a menos 0,05x, ok? E agora, quanto é que dá a derivada de menos 0,05x? Dá menos 0,05. Ok? O que é que eu estou aqui a aplicar? A derivada de kx dá k em ordem a x, não é? E portanto ficamos com isto, 10 vezes menos 0,05 vezes e levantado a menos 0,05x, ok? Agora vamos multiplicar aqui por 10, ficamos então com menos 0,5 é levantado a menos 0,05x. Vamos fazer os zeros da derivada, portanto, i levantado a x igual a 0. Igualamos então a derivada a 0, menos 0,5 é levantado a menos 0,05x igual a 0. E reparem que isto dá uma situação impossível. O menos 0,5 é uma constante, pode passar para este lado a dividir, ficamos com isto, igual a 0, o que é impossível, não é? Conjunto de solução vazio, não tem zeros. Porquê? Porque um exponencial é sempre positivo e portanto nunca pode ser zero, ok? Não tem zeros. Vamos fazer a tabela. Então a tabela de monotonia. E a tabela de monotonia tem sempre esta estrutura, duas linhas, em que a primeira linha vamos colocar a derivada, ok? Portanto, i' de x, e na segunda colocamos a função i de x, e vamos preencher então a tabela. Fica então, reparem que o nosso domínio era R0+, não é? R0+, está lá atrás no enunciado, portanto começa em 0 a nossa tabela e vai até mais infinito, ok? O que é que colocamos aqui no meio da tabela? Teriam que ser os zeros da derivada, mas como não tem zeros, não colocamos nada, ok? Porque não existem. Portanto, o sinal da derivada, a derivada é então, levantada a 0 dá 1, é sempre negativa, ok? Sempre negativa. E a função é então sempre decrescente, ok? Está sempre a decrescer. O valor do i de 0 dá, ora, substituímos aqui por 0, é levantado a 0 dá 1, aqui dá 10. E a função está sempre então a decrescer, é sempre decrescente. Reparem que nós já tínhamos falado disto no início. É claro que a função intensidade de luz, à medida que a profundidade aumenta, quando o x cresce, a função tem que ser decrescente, porque a intensidade vai diminuindo, né? A luz vai ficando cada vez mais fraca. E portanto está coerente, o resultado está coerente, ela é sempre decrescente. Falta apenas estudar então a monotonia. Dizemos i de x é decrescente em R0+, ok? No seu domínio. Poderíamos colocar aqui estritamente decrescente, quer dizer que é mesmo sempre decrescente. Portanto, a resposta também está dada assim desta forma. Vamos ver agora as assíntotas. Pedem as assíntotas, vamos aqui às assíntotas. Assíntotas que estudamos de que forma? Portanto, a primeira coisa que fazemos para estudar as assíntotas, vamos às verticais.
Portanto, começamos por estudar as assintas verticais e para estudar as assintas verticais olhamos para o domínio. O domínio é que nos vai dizer se existem pontos candidatos à assinta vertical ou não. E reparem que o nosso domínio é de 0 a mais infinito, 0 fechado, o 0 também pertence ao domínio. Quer dizer que a nossa função existe só daqui para a frente, não é? Do 0 para a frente. E no 0 ela tem uma determinada imagem, que nós já vimos até, que é 10, não é? Se substituímos aqui o x por 0, vai dar 10. Reparem, é levantado a 0 dá 1, qualquer número levantado a 0 dá 1, 10 vezes 1 dá 10. Então ela tem aqui uma imagem. Quer dizer que a função é sempre decrescente, ok? Há de ser sempre decrescente. Vamos ver agora que assintas tem, eu já estou a desconfiar que terá aqui uma, mas portanto o que nós sabemos é que ela vem ter aqui um ponto, quando x tende para 0 mais. Ou seja, não existem, portanto, por aqui estar fechado, ok? Se tivesse aberto, tínhamos que ver o limite de f de x quando x tende para 0 mais. Se tivesse aberto, porque aqui este ponto não pertencia ao domínio e a função podia vir assim cá para mais infinito ou vir lá para menos infinito, então tínhamos que estudar, tínhamos que ver se isso acontecia. Fazíamos o limite de f de x quando x tende para 0 mais, e se desse infinito, mais ou menos, existia a assíntota. Se x igual a 0 era a assínta vertical. Se não desse infinito, não era. Neste caso, como está fechado, tem então uma imagem, dizemos apenas isto. Não existem assíntotas verticais porque I de x é contínua em R0+, ok? R0+, ou seja, de 0 a mais infinito, fechado no 0. É contínua porque é um produto de funções contínuas, a função exponencial é contínua, vezes 10 continua contínua. Vamos então ver as assintas não verticais. As assintas não verticais, como é que nós estudamos? Procuramos uma reta y igual a mx mais b, em que o m é dado por limite de I de x sobre x, quando x tende para mais ou menos infinito, mas dado o domínio, neste caso vamos ver só para mais infinito, como é lógico, e ficamos então com isto, o limite de 10 é levantado a menos 0,05x sobre x, quando x tende para mais infinito. Vamos ver o que é que dá. Aplicamos aqui limites, ficamos com 10 vezes é levantado a menos 0,05 vezes mais infinito sobre mais infinito. E agora vamos fazer aqui as contas. Reparem, menos 0,05 vezes mais infinito dá menos infinito. É levantado a menos infinito. Vou colocar aqui também. Faço aqui mais um passo. Portanto, é levantado a menos infinito dá 0. Estou-me a lembrar agora aqui do gráfico da função exponencial, ok? É levantado a x. Reparem, é assim. Portanto, quando o x vai para menos infinito, cá para o fundo, a função aproxima-se de 0, ok? 10 vezes 0 dá 0, 0 sobre mais infinito, ou seja, 0. Quer dizer que o declive deu 0. Se existir a síntese será horizontal, não é? Vamos calcular o b então, que é o limite de I de x menos mx. É a forma do b, ok? Quando x tende para mais infinito. Vamos aqui substituir, reparem que como o m deu 0, ficamos apenas com isto. O limite de 10 é levantado a menos 0,05x, quando x tende para mais infinito, não é? Porque fica menos 0, menos 0x dá menos 0, desaparece. E vamos aplicar então limites, ficamos com 10 vezes é levantado a menos 0,05 vezes mais infinito. Estamos na mesma situação de cima. 10 vezes, portanto, é levantado a menos infinito. É levantado a menos infinito dá 0. 10 vezes 0 dá 10 vezes 0 dá 0. Ok, o b também deu 0. Quer dizer isto que y igual, reparem, 0x, coloca aqui 0 no lugar do m, coloca aqui 0 no lugar do b, fica um y igual a 0. É assíntota horizontal. É horizontal porque o m deu 0, não é? O declive é 0, logo estamos perante uma assíntota horizontal. E esta será a resposta, ok? Y igual a 0 é assíntota horizontal. E pronto, eu agora também não estou aqui com mais espaço para dar mais justificações, mas também estará tudo dito. Reparem que aqui em termos de gráfico é isto que acontece.
está coerente, ela é sempre decrescente e tem aqui uma assinta em y, para y igual a 0, é a assinta horizontal. Estão estudadas as assintas, não existe mais assinta nenhuma, porque a única hipótese era ir ver para mais infinito, mas nesta função não, porque o domínio é só de 0 a mais infinito. Não está... não pode existir, portanto está o estudo completo feito. Só mais uma questão: interpreta os resultados obtidos no contexto da situação descrita. Portanto, como podem ver, agora não tenho aqui muito espaço para escrever, mas vou só falar. O que é que isto quer dizer? Portanto, a monotonia deu-nos sempre decrescente e deu-nos só uma assinta horizontal. A interpretação que se estão a pedir aqui é aquela que eu já falei no início, por uma questão de lógica. O que tínhamos que dizer era: à medida que a profundidade aumenta, a intensidade de luz solar diminui aproximando-se de 0. Ponto final, ok? Quer dizer que em infinito, em teoria, há uma escuridão total lá embaixo no oceano. Ok? À medida que a profundidade aumenta, a intensidade da luz solar vai decrescendo, vai sempre decrescendo, aproximando-se de 0. Ok? Bom, então, até uma próxima.